Hoje a igreja celebra solenemente a festa de São Lourenço, diácono da igreja romana, o qual, durante a perseguição do imperador Valeriano, deu a sua vida em testemunho de Cristo. São duas as principais virtudes que transparecem na conduta de São Lourenço. A primeira delas é a caridade, pois ele era o arcediago ou arquidiácono da igreja romana. Naqueles tempos, os diáconos eram os administradores dos bens da igreja. E, portanto, o arquidiácono, ou seja, o diácono principal, o primeiro dentre os diáconos, era o que presidia, o que governava, por assim dizer, do ponto de vista material, a igreja. Ele era o arcediago, o arquidiácono de São Sisto II, Papa. É muito interessante que no cânon romano, a oração eucarística primeira, nós temos duas listas de santos. Na primeira, nós lemos o nome dos 12 apóstolos. Depois dos 12 apóstolos, nós lemos o nome dos 3 primeiros papas, Lino, Cleto e Clemente, os primeiros depois de São Pedro. Então vem São Sisto, São Cornélio e São Cipriano, São Sisto II, esse que era o Papa da época de São Lourenço, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, 2 irmãos mártires, Cosme e Damião, 2 irmãos médicos mártires, e todos os vossos santos. São Sisto II morreu dias antes de Santo Estevão, ou melhor, de São Lourenço, e o imperador queria os bens da igreja. Durante a perseguição, a igreja havia dado todos os seus bens, distribuído, de tal modo que não tinha nada. E aí, São Lourenço foi chamado como administrador da igreja para o tribunal e lhe pediram os tesouros da igreja. O que ele fez? Ele refletiu um pouco e, dias depois, ele trouxe os tesouros da igreja junto com ele. Os pobres, os mendigos, os doentes, os estupiados, enfim, toda classe de miserável. E então ele lhes disse: está aqui o tesouro da igreja. De um lado, porque o tesouro da igreja tinha se transformado em comida, estava na barriga deles, na vida, no corpo deles, mas também porque os pobres são o tesouro da igreja. Porque, claro, Nosso Senhor disse que nós devemos juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os corroem, falando sobre o dever que todos nós temos de praticar a caridade não apenas em palavras, mas em obras de generosidade. Então, o imperador decidiu a execução de Santo Estevão, que foi uma execução extremamente sádica, cruel. Santo Estevão foi condenado ao martírio da grelha, ou seja, o corpo ficava numa grelha, embaixo as brasas, e ele ia assando.
Chegou um determinado momento em que o próprio Santo Estevão, segundo a tradição, disse: a parte de trás já está assada, podem virar. E aí eles viraram, e então ele morreu queimado na grelha. Um martírio dolorosíssimo, terrível, de certo modo lento, muito cruel. Mas, de certo modo, ele manteve até um bom humor naquela circunstância trágica. Conseguiu conservar até uma certa hilaridade. O que mostra a segunda virtude, que é a fortaleza. A fortaleza de levar a fé e a caridade até as suas últimas consequências, de ser coerente com o Evangelho sem dar jamais as costas a Cristo. São nessas duas virtudes heróicas, uma caridade heróica e uma fortaleza heróica, que estão as marcas do verdadeiro serviço a Cristo. Santo Lourenço é o patrono de todos os diáconos do mundo. E a palavra diácono significa serviço, servo. Ora, é verdade que existe um ministério instituído na igreja pelos apóstolos do serviço, do diaconato. Mas todos nós devemos ser servos. Todos nós devemos servir uns aos outros. Nosso Senhor mesmo disse de si: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos fazem uma oração, lá pelo capítulo 4 de Atos, em que eles oram pelo teu santo servo Jesus, teu santo diácono Jesus, porque ele é o primeiro servidor. E é aqui que nós encontramos as notas do verdadeiro serviço. O verdadeiro serviço está marcado pela caridade, pelo amor ardente pelo próximo, um amor teologal, um amor fundado no amor divino, sobrenatural, que nos leve à prática, à abnegação, à renúncia, que nos leve a deixarmos um pouco nosso próprio bem de lado para atender o bem dos outros. E, por outro lado, a fortaleza, porque só pode servir realmente quem é forte, quem tem a fortaleza do céu, dada por Deus, de perseverar, mesmo quando parece que não vale a pena, de ter paciência, mesmo quando a nossa vontade talvez é a de deixar tudo para lá. Servir não é fácil. Servir é um martírio. Eu preciso morrer um pouco para mim mesmo para servir. Eu me lembro que um dia desses uma pessoa me contava de uma assistente social que trabalhava com menores infratores e que ajudou um garoto nessa circunstância. Dias depois, o mesmo garoto estava com uma arma apontada para a cabeça dela para assaltá-la. E ela lhe disse: meu filho, é você, eu te ajudei anteontem. Aí ele falou: pois é, lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. E roubou a boa mulher que lhe tinha ajudado. Às vezes a crueldade do mundo, como a desse garoto ingrato, mas também como a de Valeriano, o imperador que executou São Lourenço, pode nos desencorajar.
E nós podemos pensar, não vale mais a pena, não vale mais a pena fazer as coisas, não vale mais a pena cooperar, porque é difícil, a gente não obtém reconhecimento, as pessoas não mudam, elas são cada vez piores, as pessoas são ingratas, elas não colaboram, elas não querem ajudar. Pois é, se nós não nos enchermos de caridade e fortaleza, nós não conseguimos servir até o fim. E essa caridade e fortaleza só pode nos ser dada pelo Senhor. Peçamos-lhe, portanto, que nos conceda uma caridade heróica e uma fortaleza também heróica, que nos faça perseverar no bem, a despeito de todos os males.